pessoal, nós planejamos a nossa aula para o segundo ano, primeira série, né? Antiga primeira série. O nosso tema é gênero, porque as mulheres são diferentes dos homens. Então a nossa pesquisa gerou sempre em torno de quebrar aqueles preconceitos, né? De que coisas de menina, coisas de menino, cor de menina e cor de menina. Então nosso planejamento foi voltado já pensando em quebrar esses paradigmas, né? Esses preconceitos que as pessoas já trazem desde a infância. E o interessante é que durante as entrevistas a gente descobriu que esses preconceitos são incutidos na criança a partir dos 5 anos de idade. Eu entrevistei crianças de 5, 6 e 7. Então 5, 6 anos é quando começa esse conceito de que futebol é menino, balé é menina, né? Então foi interessante trabalhar com isso. O nosso eixo está ligado com ser humano e saúde e a duração de 3 aulas, tá? A introdução é importante que as crianças conheçam as principais diferenças entre os dois gêneros, assim como desenvolvam um senso crítico e o respeito mútuo, aprendendo desde cedo que toda e qualquer diferença é normal e deve ser respeitada e valorizada. As diferenças, na verdade, que a gente está falando aqui são, mais uma vez, falando dos preconceitos, né? Que as pessoas classificam, de repente não tem que ter essa classificação, mas se preocupam com isso. Objetivos gerais: levar o aluno a perceber por si próprio que existem características e atividades comuns entre meninos e meninas, o que pode e deve propiciar um clima de harmonia entre os dois gêneros. Os objetivos específicos, né, resumindo, seria mais uma vez trabalhar essas ideias fixas que as pessoas já trazem em relação ao gênero. O conhecimento prévio dos alunos é conhecer tudo aquilo que eles já trazem de casa, da convivência com os amiguinhos, o que se discute em sala de aula, o que eles entendem, o que é homem, o que é mulher, o que é masculino, o que é feminino, o que eles trazem disso, né, pra gente, de conceito. A metodologia: nós vamos usar rodas de conversa, debates, exposição de ilustrações e atividades investigativas. A gente começa a nossa aula às 13 horas em ponto, que é a hora que começa a aula da tarde, né? Já com uma roda de conversas. A gente vai sentar as crianças num círculo e começar a perguntar: o que vocês entendem a partir dessa questão? Por que meninas são diferentes de meninos? O que você entende, o que fulano entende? Para começar a explicar para a gente qual é essa visão que eles trazem. A partir da conversa, a gente vai começar com um trabalho de desenho, para eles desenharem alguma situação que eles julgam ser do menino ou da menina. Mais uma vez, o futebol, o balé, aquela coisa toda, né? Subir em árvore e tal. Durante esse desenho, a gente vai observar o que é que eles estão trazendo para a gente de informação, como é que eles trabalham isso já na cabecinha deles. Depois do desenho, a gente vai fazer uma exposição na sala com aqueles trabalhinhos deles, para eles poderem conhecer o que o outro desenhou, o que cada um viu, e já observando os comentários que eles fazem entre eles mesmos, né? Por que você desenhou isso, por que você desenhou aquilo e tal. Então, nossa preocupação até aqui é trabalhar o conhecimento prévio do aluno, vendo o que ele está trazendo para a gente. Em seguida, a gente divide a sala em 2 grupos mistos, para já começar a quebrar essa coisa de grupo de meninos vão montar um boneco de menino, e as meninas montam de menina. Por quê? A partir desse grupo, a gente vai distribuir 2 folhas de papel pardo, um para cada grupo, vai deitar uma menina no papel e um menino no outro papel. Já é um método usado por vários professores para isso também. Deita o menininho ali, um coleguinha vai circular, vai desenhar o perfil dele, da menininha também, e vamos mais uma vez colocar na parede aquele desenho. E questionar: o que vocês estão vendo de diferença nesses 2 desenhos aqui? Porque não tem nada definindo o que é de menino e o que é de menina. São 2 bonecos, né? Não tem os genitais desenhados ali ainda, não tem nada relacionado ao sexo. Depois de desenhar o corpo no papel, a gente vai convidar os meninos a decorarem, a montarem esses desenhos com materiais que eles julgam de cada gênero. Purpurina, tecido, aquele TNT, aquele tecido que a gente usa muito para trabalho, lã, recorte de revista, palavras que eles julgam ser relacionadas a cada um deles ali e tal. Vamos montar os bonequinhos e mais uma vez voltar com eles para a parede. Depois de montar os bonecos, a gente vai fazer uma nova roda de conversa e fazer perguntas investigativas sobre o seu entendimento sobre o corpo do menino e da menina, mostrando que o contorno é igual. Então, o que eles diferenciaram para eles ali? Aí vem aquilo que todos falam: a menina tem cabelo comprido, o menino tem cabelo curto. O menino usa tênis, a menina usa sandália. Então a gente vai começar a partir dessas observações, mais uma vez, do conhecimento prévio. Depois vem o recreio, que a gente tem que lembrar que eles têm que parar um pouquinho também, né? E já na volta do recreio, a gente já começa a trabalhar essa quebra do gênero. A gente vai apresentar para os alunos um livro infantil chamado Ceci Tem Pipi, que é a história de um menininho que acha que o mundo se resume em meninos têm pipi e meninas não têm pipi, né? Então ele conhece a Cici, que vai começar a subir em árvore, vai começar a jogar futebol, ela vai nadar com eles no lago, ela tem atitudes que seriam então ditas de menino, e ele começa a estranhar isso. Poxa vida, ela não tem pipi, por que ela está com esse monte de coisa de menino, né? Ele começa a seguir a menina em todo quanto é lugar que ela vai dormir na casa dela, que ele quer descobrir o que ela tem no meio das pernas. A questão é essa, né?
E ele consegue descobrir isso quando eles vão nadar no riacho, porque eles esquecem a roupa de banho no acampamento que os pais fizeram. E quando ele olha para ela e vê que ela não tem pipi, ele fica louco. Ele fala, mas espera aí, você não tem pipi? Como é que você faz esse monte de coisa? Ele fala, eu não tenho pipi, eu tenho perereca. Então, a partir desse momento, para ele, o mundo divide-se em meninos e meninas, ou seja, os que têm pipi e os que têm perereca. Então, ele já começa aí a trabalhar com eles a questão dos genitais, né? O que diferencia fisicamente o menino da menina. Depois de apresentar o livro Se Tem Pipi, nós vamos fazer mais uma roda de conversa com as crianças para discutir justamente isso com elas, o que elas entenderam daquilo ali. E vai surgir um monte de pergunta, né? Tem crianças que não têm noção ainda do que é a diferença de um do outro, e outros já trazem outros nomes, outros conhecimentos, né? Outros conceitos. Então, a partir daí, a gente vai começar a conversar com eles e já tentar ir trocando, modificando esse entendimento deles acerca do gênero, o que está acontecendo. Para finalizar a atividade, nós vamos confeccionar novos desenhos, as crianças vão desenhar novos desenhos, junto com a apresentação de imagens que nós vamos projetar de atividades ditas de meninos, de homens, ditas de meninas ou de mulheres, e depois atividades invertidas. A Marta jogando futebol, por exemplo, né? Ou o Baryshnikov dançando balé, situações que a gente julgam erradas, na verdade. E a partir dessas projeções de atividades inversas e do livro da Ceci Tem Pipi, a gente quer observar se na última tarefa que vai ser o desenho, se eles vão começar a trazer para a gente uma nova visão daquilo que a gente passou. A gente conseguiu trabalhar com eles a ideia da diferença de meninos e meninas, não voltando só para essa parte de gênero, né, em relação às atividades também. Então, essa seria a nossa ideia em relação às atividades. E depois, no final, colocar os desenhos em exposição ao lado daqueles primeiros desenhos que eles fizeram, comparando o que mudou. Então, a nossa avaliação vai ser em cima desse desenho final e observando os comentários entre eles, o que eles vão discutir, o que pode, o que não pode, o que está certo, o que está errado, e trabalhar com eles em cima daquilo que eles trouxerem de dúvidas para a gente. O aprofundamento do conteúdo, como eu disse no início, está ligado ao eixo ser humano e saúde e a peculiaridades às quais são inerentes apenas às mulheres e outras apenas aos homens, que é na vida intrauterina que se manifesta o papel de cada sexo devido à formação dos órgãos sexuais e continua ocorrendo quando as crianças desenvolvem e recebem algumas orientações provenientes de sua família. Ou seja, o que a gente falou no início, né, o que é incutido para a criança, as informações que ela recebe. Depois, no final, nós temos a bibliografia. Eu usei um livro da Furlani, que é a Jimena Furlani, é muito bom. Ele orienta em relação a como trabalhar o tema gênero e sexualidade com as crianças. Traz muitas atividades, muitos exercícios, muito interessante trabalhar com ele. O livro da Ceci Tem Pipi tem uma versão digitalizada para apresentar na tela, porque como são desenhos pequenos, não dá para perceber justamente o pipi e a perereca, né? Então, já que a gente tem que trabalhar isso com eles, é interessante projetar para ampliar essa imagem para eles. Então, nossa ideia foi essa, de trabalhar o gênero com as crianças, né? E trazendo novidades para eles e aprendendo com eles também, com certeza. É isso.